Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aí no nosso canal. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece rico triste? Olha, eu acho que é muito mais fácil ser um pobre triste, né? Por várias razões. Imagina só, dificuldade o tempo todo, enfim. É verdade isso, é, Ronaldo? Verdade, verdade. Mas os ricos também têm seus problemas. E se a gente for olhar na Bíblia, nós temos a história de um camarada que é muito interessante. A história de Zaqueu. Ela está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E eu quero ler o versículo 9. Depois que Jesus se encontra com Zaqueu, e você conhece ali aquela bizarra situação de Zaqueu disputando talvez com crianças para subir na árvore, né? Enfim, Jesus, ele diz no final daquele dia, depois daquele momento na casa dele com vários convidados, verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os coletores de impostos, eles eram muito mal vistos pela sociedade judaica. Eles trabalhavam para Roma. É por isso que eles eram vistos como traidores da nação, como apóstatas. Não tinha nem espaço para eles na sinagoga. Ricos, fruto provavelmente da desonestidade. No caso de Zaqueu, ele estranhamente não era feliz. Ele desejou tanto chegar no topo, depois que ele chegou lá, viu que faltava alguma coisa. É verdade. Ele não se sentia completo, desejava paz interior. Era isolado. Qual era o valor do que ele tinha conseguido? De que valeu tudo o que ele fez? Então, o Zaqueu ouve que Jesus vai passar pela cidade. Ele está passando em Jericó, a caminho de Jerusalém. Nesse momento, Zaqueu tem uma decisão muito estranha. Ele não sabe, mas ele está prestes a ser liberto. Sua libertação já havia começado ao se livrar dos temores dos julgamentos das outras pessoas. Só pelo fato dele se expor da forma como ele fez publicamente. E nós precisamos entender algumas coisas aqui que são inevitáveis nesta vida. Nosso passado, ele pode seriamente testemunhar contra nós. E pior do que isso, nada pode mudá-lo. Mas às vezes você precisa deixar isso para trás para poder seguir em frente. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu sabia de sua fama. Ele não se importou com o que os outros iriam pensar dele. A decisão estava tomada. Ele iria ver a Cristo, independente do que as pessoas poderiam pensar sobre ele. Geralmente, como Zaqueu, nós somos escravos do personagem que nos impuseram ou daquele que nós mesmos construímos, daquele que nós mesmos escolhemos para nós. E muitos vivem uma vida artificial, ensaiando um monte de coisas, fazendo de tudo para sempre saírem bem na foto e agradar os outros. Eu adorei a sua gravata, hein? Eu odeio essa gravata. É horrível, berrante. Joga lá fora. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Isso significava que ele ganhava bastante, que ele recebia muito por fora. Talvez taxas dos demais cobradores. Ele tinha um negócio estratégico. Tudo isso lhe rendeu a fortuna que ele tinha, mas que agora não fazia mais sentido para ele. Qual o objetivo de continuar vivendo da forma como ele vivia? Ele estava protegido pelos romanos, ele tinha muitas vantagens, morava num lugar bom, uma boa casa, boa comida. Quem não quer uma vida assim? Realmente. Mas agora
parece que isso não importa mais. Zaqueu sente algo que ele nunca tinha sentido. A necessidade de encontrar um propósito. Seu coração pulsa mais forte quando ele decide subir naquela árvore e percebe que o cortejo está se aproximando. E você pode imaginar a surpresa dele quando ele começa a perceber que Jesus está se aproximando e talvez até desviando da rota e vindo para a direção daquela árvore. Jesus para sobre aquela árvore cheia de crianças e de um adulto que era conhecido, persona não grata naquela cidade. A multidão olha, todos estão imaginando que Jesus vai desmascarar Zaqueu publicamente. Todos olham, esperam, mas algo muito inesperado acontece. Será que a multidão não pensou que ali era a grande oportunidade deles para descarregar toda a raiva que eles tinham contra Zaqueu? Finalmente Jesus vai fazer o certo, vai tomar o lugar das pessoas oprimidas e vai desmascarar o culpado, vai condená-lo, mas as coisas não aconteceram como a maioria imaginava e nem Zaqueu, muito menos Zaqueu. Primeiro de tudo que surpreende a todos é que Jesus o chama pelo nome e pede para que ele desça depressa. O mestre o conhecia? Tinha Levi Mateus, que era outro coletor, falado de Zaqueu para Jesus? Ele era um dos discípulos. Zaqueu achava que estava procurando Jesus, mas ali ele começou a perceber que, na verdade, era Jesus quem o procurava. Jesus, na cara de pau, se autoconvida para ir na casa dele. E Zaqueu, surpreso, desce depressa, todo atrapalhado, animado e confuso. E as pessoas se decepcionam ao ver aquilo. Como assim, né? Jesus não ia vir aqui para ajudar as pessoas que precisam? Como é que ele está indo na casa de um sem vergonha desse? Que é um ladrão, corrupto, um camarada da pior espécie. Para. Tu não fez isso com a galera. Jesus se convida para visitar Zaqueu, mas depois é o anfitrião que se torna o convidado de Cristo em sua própria casa. Na narrativa, Jesus não faz qualquer exigência de Zaqueu. Se você ler o texto, você vê que provavelmente conversavam de coisas aleatórias, não sabemos, não há a descrição de detalhes. Mas nós podemos perceber o que aquele encontro causou em Zaqueu. Ele publicamente faz uma declaração de desejo de mudança de vida, muito além daquilo que era exigido pela lei mosaica, quanto a reembolsos. Zaqueu foi claro: eu vou tentar reparar o que eu fiz. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Então, provavelmente, Zaqueu estava dizendo: eu vou me livrar da minha fortuna, que eu conquistei de forma indevida. Porque se ele deu metade aos pobres, devia ter muito pobre naquela cidade, e o tanto de gente que ele não fraudou, provavelmente ele ficou sem nada. Mas Zaqueu queria um recomeço. Era isso que ele estava realmente procurando. Ele sentiu que ali era a oportunidade. Observe, nós não fazemos mudanças para sermos salvos. É aqui que eu quero que você entenda. É muito simples. Nós não devemos fazer mudanças para alcançar a salvação. É a salvação que impõe as mudanças. É algo natural. Como entender o que aconteceu com Zaqueu? É impossível. Humanamente é impossível. Zaqueu, ele abandona seus escrúpulos. Zaqueu não quer mais aquela vida. Zaqueu abandona. Deixa para lá. Chuta o balde. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero um caminho diferente. Não quero mais a vida que eu tenho. Isso não me faz feliz. Você não pode mudar o início da sua vida, de muitas coisas, mas você pode mudar o final. Você pode fazer escolhas diferentes. E é muito extraordinário ver aqui que Jesus, ele nunca se deixa enganar pelo passado e nem pela capa de mundanismo das pessoas.
Jesus consegue enxergar o que nós não podemos. E as mudanças naturalmente virão de um encontro extraordinário com Ele. Que Deus abençoe você e que você possa receber a Cristo na sua vida, para que algo como o que aconteceu a Zaqueu possa acontecer com você. Você possa encontrar um novo significado, uma nova direção, que você tome a decisão que precisa, deixando o passado para trás, deixando a opinião das pessoas para trás, olhando para frente, olhando para Cristo. Deus te abençoe e que você entenda que o Salvador veio buscar você. Ele veio buscar e salvar o perdido. Que Deus te abençoe e que você experimente algo extraordinário